Você está procurando uma maneira natural e segura de reduzir a necessidade de ir ao banheiro à noite? Se sim, então este vídeo é para você. Nos próximos minutos, falarei sobre uma erva simples que muitas pessoas já conhecem nas cozinhas da Índia e da América. Esta erva pode funcionar como um remédio suave para ajudá-lo a dormir a noite toda sem acordar. Fique comigo até o fim. O que você aprender aqui pode mudar suas noites, suas manhãs e toda a sua vida de uma forma tranquila. Muitas pessoas mais velhas simplesmente aceitam acordar 2 ou 3 vezes todas as noites como uma parte normal do envelhecimento. Mas a verdade é que você não precisa viver com este problema. Cada vez que seu sono é interrompido, seu corpo perde o descanso profundo de que precisa para consertar sua memória, fortalecer seu coração e manter seu equilíbrio. Ao longo dos meses e anos, este pequeno problema pode roubar sua energia, tornar sua mente menos afiada e até mesmo aumentar a chance de quedas ruins no escuro. Seu corpo precisa de noites calmas e manhãs cheias de energia, não de um ciclo de sempre se sentir cansado. Vou mostrar como mastigar uma pequena erva por apenas 60 segundos antes de dormir pode acalmar sua bexiga, relaxar seu corpo e devolver o sono tranquilo que você pensava ter perdido para sempre. Antes de começarmos, gostaria de ouvir de você. De onde você está assistindo a este vídeo? E que horas são para você agora? Por favor, compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E se você achar este vídeo útil, por favor, curta e se inscreva para não perder outra dica fácil feita especialmente para pessoas mais velhas como você. Porque a micção noturna aumenta depois dos 60 anos. À medida que envelhecemos, nosso corpo produz menos de um hormônio chamado vasopressina. Este hormônio geralmente diz aos rins para desacelerarem à noite. Sem vasopressina suficiente, os rins continuam trabalhando nos fluidos quase tanto quanto durante o dia. Isso produz mais urina depois de você ir para a cama, e a bexiga se enche mesmo quando seu corpo quer entrar em sono profundo. Muitas pessoas mais velhas na América e na Índia notam essa mudança silenciosamente, mas não a ligam frequentemente a hormônios. Elas pensam que é apenas por causa da idade. Ao mesmo tempo, a bexiga se torna mais sensível e pode reter menos fluido. Em dias mais jovens, a bexiga podia reter quase 2 xícaras de fluido antes de você sentir a necessidade de ir. Depois dos 60, essa necessidade pode vir quando apenas meia xícara, fazendo você querer acordar o tempo todo. Isso não significa que a bexiga está quebrada, mas seus nervos estão mais acordados e menos pacientes. Para uma pessoa mais velha no Texas ou em Mumbai, esta pequena mudança pode transformar noites tranquilas em noites cheias de paradas. Os problemas vão além do sono. Cada vez que você acorda, você tem menos descanso profundo que ajuda sua memória e equilíbrio. Com o tempo, isso pode fazer uma pessoa mais velha se sentir confusa pela manhã, ter dificuldade em lembrar nomes ou perder o foco ao caminhar. O risco de cair no caminho para o banheiro fica maior silenciosamente, especialmente em corredores escuros ou em noites frias de inverno. Mas há esperança. Ao saber sobre essas mudanças normais, pessoas mais velhas podem mudar seus hábitos, proteger seu sono e recuperar manhãs que se sentem brilhantes e fortes. Sementes de feno-grego, a erva secreta. Quando falamos sobre maneiras naturais de resolver problemas que duraram muito tempo, poucos são tão silenciosamente fortes quanto as sementes de feno-grego, também conhecidas como meti. Estas pequenas sementes douradas vêm de milhares de anos atrás, das terras da Índia, onde eram amadas não apenas como uma especiaria, mas como uma parte-chave de antigas formas de cura. Em muitas cozinhas em Kerala, o feno-grego é levemente cozido para dar sabor a curries. Em pequenas aldeias, pessoas mais velhas bebem água morna de feno-grego como um hábito à noite. Com o tempo, a notícia desta semente simples se espalhou para longe da Índia e chegou a casas na América, onde as pessoas estão encontrando soluções naturais novamente. Para muitas pessoas mais velhas que se sentem presas a noites ruins e muitas visitas ao banheiro, ouvir que algo tão comum pode ajudar se sente tanto novo quanto reconfortante. O poder do feno-grego está no que está dentro de cada semente. Cada uma tem coisas como saponinas e flavonoides, além de fibras macias que funcionam suavemente, mas bem, no corpo. As saponinas são conhecidas por reduzir o inchaço e acalmar partes sensíveis, o que pode tornar a bexiga menos nervosa à noite. Os flavonoides funcionam como protetores contra danos, salvando células mais velhas do estresse e ajudando os nervos a permanecerem calmos enquanto o corpo descansa. Ao mesmo tempo, a fibra macia ajuda com o movimento da comida através do corpo e mantém o açúcar no sangue equilibrado, parando aqueles pequenos altos e baixos que podem acordá-lo antes que o sol nasça. Pense em um homem mais velho em New Jersey que pensava que suas noites de bom sono tinham acabado. Depois que ele adicionou uma colher de chá de sementes de feno-grego à sua rotina noturna,
Ele viu em algumas semanas que sua bexiga se sentia mais calma e suas manhãs eram mais claras. Mas mais do que os fatos, o feno grego também tem uma história de conectar pessoas. Em New Jersey, famílias da Índia ainda usam folhas e sementes de meti na comida diária, mantendo vivas as velhas formas que seus avós faziam. Em Kerala, as mulheres ainda fazem chá de feno grego para dias especiais, pensando que traz poder e equilíbrio ao corpo. Para pessoas mais velhas na América e na Índia, esta ligação dá mais do que ajuda à saúde. Dá a sensação de fazer parte de algo, um sinal de que estão em uma longa linha de caminhos inteligentes passados com cuidado. Uma avó em Mumbai pode beber água de feno grego antes de dormir, enquanto longe, um casal que se aposentou no Texas pode colocar as mesmas sementes em vegetais cozidos. A maneira conecta idades e lugares, mostrando que as soluções mais fáceis muitas vezes têm um maior significado. Então, quando você vir estas pequenas sementes douradas, saiba que elas são mais do que apenas uma especiaria para a comida. São amigos macios que passaram pela história, trazendo partes de cura e uma promessa de descanso. Para pessoas mais velhas que se preocupam que noites interrompidas sejam apenas por causa do envelhecimento, o feno grego dá esperança, um amigo natural esperando tranquilamente na prateleira da cozinha. Ao usá-lo com cuidado, você não está apenas ajudando seu corpo, mas também se unindo a uma maneira que vai dos mercados de Kerala às casas em New Jersey, unindo pessoas através do presente tranquilo de um sono melhor. A ciência por trás do feno grego, porque ele ajuda a reduzir a micção noturna. Quando as pessoas mais velhas ouvem pela primeira vez que mastigar algumas pequenas sementes de feno grego pode acalmar a bexiga, pode parecer muito fácil para ser real. Mas a nova ciência dá razões claras pelas quais esta antiga erva tem sido confiada por tanto tempo. Uma das maiores maneiras como o feno grego funciona é como ele afeta os músculos lisos, como os da parede da bexiga. Estes músculos se contraem e enviam mensagens quando até um pouco de urina se acumula, muitas vezes acordando pessoas mais velhas sem um grande motivo. Coisas no feno grego soltam suavemente estes músculos lisos, reduzindo contrações extras e sinais errados. Imagine uma bexiga que não reage demais quando está meio cheia, mas espera mais, permitindo que você permaneça dormindo em vez de caminhar no escuro às 2 da manhã. O feno grego também ajuda a manter o açúcar no sangue estável, o que tem uma parte oculta em quão bem você dorme. Muitas pessoas mais velhas nos Estados Unidos e na Índia têm mudanças no açúcar no sangue, mesmo que não tenham diabetes. Quando o açúcar sobe muito ou desce muito à noite, os nervos ficam nervosos, e a bexiga muitas vezes envia mais mensagens. A fibra macia no feno grego retarda como o açúcar entra no sangue, tornando a energia mais uniforme e os nervos mais calmos. Uma professora que se aposentou em Chicago disse uma vez que depois de adicionar chá de feno grego à sua noite, ela não apenas acordou menos, mas se sentiu mais acordada pela manhã. Açúcar uniforme significava que seu sono era mais forte, sua memória melhor e seu corpo mais resistente. Uma outra ajuda do feno grego é sua maneira de combater o inchaço, que acalma partes no caminho urinário. À medida que envelhecemos, o interior macio da bexiga e dos caminhos próximos fica mais sensível, às vezes incomodado por até mesmo pequenos ácidos em alimentos ou bebidas. As coisas naturais do feno grego ajudam a cortar este incômodo, como colocar um creme macio dentro do corpo. Pessoas mais velhas em Kerala frequentemente dizem como a água morna de feno grego as faz sentir menos queimação, menos necessidade de ir e mais paz à noite. Para um homem mais velho na Flórida que costumava ter medo de cada noite por causa do incômodo que o mantinha acordado, a ajuda se sentiu como se estivesse recuperando um pouco de vida. Para entender isso, apenas pense em seu corpo como um carro velho. Quando era novo, o sinal de gasolina era exato, apenas dizendo a você quando o tanque estava realmente baixo. Ao longo dos anos, a parte que verifica ficou sensível, acendendo muito cedo. Sua bexiga fazendo o mesmo depois dos 60, enviando sinais quando está meio cheia. O feno grego vem como um consertador que ajusta o verificador corretamente, ajudando-o a mostrar o nível verdadeiro novamente. Em vez de correr para o banheiro por um sinal errado, você tem mais horas sem interrupções de descanso. E cada noite calma, como cada boa milha naquele carro velho, mostra que com o cuidado certo, seu corpo ainda pode levá-lo com poder e equilíbrio. Ao misturar o relaxamento dos músculos da bexiga, o açúcar no sangue uniforme e menos inchaço, o feno grego faz um escudo de 3 partes contra noites ruins. Para pessoas mais velhas que se sentem presas por sempre acordar, ele dá não apenas uma solução natural, mas uma sensação de estar no controle. Pequenas sementes mastigadas de propósito podem abrir o caminho para noites mais calmas e manhãs que começam com esperança, mente clara e luz. Como usar as sementes de feno grego da maneira certa? Para muitas pessoas mais velhas, saber que algo tão fácil quanto uma pequena semente pode aliviar a ida ao banheiro à noite parece quase difícil de acreditar.
Mas a verdadeira mudança muitas vezes vem de usá-lo da maneira correta. Uma das melhores maneiras é mastigar sementes de feno grego cruas lentamente antes de dormir. Coloque um pouco pequeno na boca e deixe as sementes amolecerem enquanto você mastiga fácil por cerca de 60 segundos. Esta mastigação lenta permite que as coisas naturais saiam em sua saliva, onde começam a trabalhar com suas partes de comida e nervos. Um homem que se aposentou no Texas disse que depois de tornar isso parte de seu hábito noturno, ele se sentiu mais calmo e teve menos idas ao banheiro. O ato é pequeno, mas os resultados podem ser grandes. Outra maneira fácil é mergulhar sementes de feno grego em água morna à noite, deixando os óleos naturais e as fibras irem para a água suavemente. Na hora de dormir, você pode beber a água lentamente, um pequeno gole de cada vez. Desta forma, não apenas as coisas boas saem, mas as tornam mais fáceis para corpos mais velhos absorverem. Uma mulher mais velha em Kerala disse como esta bebida morna fez pensar no chá calmante de seus dias de jovem, trazendo tanto conforto quanto ajuda real. Beber muito rápido pode encher a bexiga demais. Mas beber em pequenos pedaços permite que o corpo absorva o bem sem estresse. O feno grego funciona ainda melhor quando misturado com rotinas noturnas calmantes que preparam o corpo para o sono. Depois de mastigar as sementes ou beber a mistura morna, tente sentar-se quieto com um livro leve, ouvir música suave ou fazer respirações lentas. Estas maneiras dizem aos nervos que é hora de descansar, tornando a calma da erva mais forte. Muitas pessoas mais velhas na América dizem que esta mistura as ajuda a dormir com menos preocupação de acordar durante a noite. A erva ajuda o corpo enquanto a rotina ajuda a mente, fazendo um forte equilíbrio. Claro, como qualquer solução, não muito é a chave. Especialistas dizem para usar apenas 2 a 3 gramas de sementes de feno grego a cada dia, o que é cerca de uma pequena colher de chá. Mas não é melhor, e muito pode deixar o estômago desconfortável em vez de melhor. Pessoas mais velhas que se mantêm a esta quantidade muitas vezes encontram ajuda constante e segura, sem efeitos ruins que bagunçam seus dias. Uma enfermeira que se aposentou na Flórida disse uma vez que manter a quantidade pequena, mas regular, a ajudou a se sentir segura de que estava cuidando de seu corpo de uma maneira inteligente. Usadas com pensamento, as sementes de feno grego podem ser mais do que uma especiaria de comida. Elas podem se tornar um amigo noturno que traz paz às suas noites e poder às suas manhãs. Para pessoas mais velhas que silenciosamente aceitaram o sono interrompido como uma parte fixa do envelhecimento, este hábito suave dá um sinal de que o corpo ainda pode melhorar e que o controle não se foi completamente. Histórias reais, resultados surpreendentes. Na Flórida, uma mulher mais velha em seus 70 anos quase parou de ter esperança de dormir a noite toda novamente. Por anos, ela acordava 2 ou 3 vezes a cada noite, deixando-a mais cansada e menos estável ao ficar de pé. Suas manhãs começavam com olhos pesados, um corpo desgastado e um sentimento silencioso de estar chateada que nenhum café poderia consertar. Quando ela ouviu pela primeira vez sobre mastigar sementes de feno grego, ela não pensou que algo tão pequeno pudesse ajudar. Ainda assim, ela tentou uma colher de chá todas as noites e mastigou lentamente antes de dormir. Em 2 semanas, ela viu que estava dormindo 6 horas seguidas sem acordar. Para ela, isso não era apenas um descanso melhor. Era recuperar a confiança, um sinal de que seu corpo poderia trabalhar com ela, não contra ela. Milhares de milhas de distância em Chennai, um homem mais velho teve uma luta semelhante com noites interrompidas. Sua maneira de acordar 3 vezes todas as noites tinha se tornado tão normal que ele colocou luzes noturnas e chinelos no corredor sempre prontos. As paradas constantes o deixavam fraco durante o dia, muitas vezes muito cansado para brincar com seus netos. Quando ele começou a mergulhar sementes de feno grego em água morna e beber a mistura lentamente antes de dormir, os resultados o chocaram. Depois de algumas semanas, ele descobriu que acordava apenas uma vez. E logo, ele podia dormir calmo até o sol nascer. O que parecia não ser possível antes se tornou normal novamente, como se seu corpo lembrasse como descansar. Histórias como estas falam diretamente para pessoas mais velhas que silenciosamente têm os mesmos medos na América e na Índia. Elas mostram que a idade nem sempre significa desistir e que pequenos hábitos suaves podem trazer de volta o que se sentia perdido. Se o feno grego pôde devolver noites calmas para uma mulher na Flórida e um homem em Chennai, talvez possa ajudar você também. Às vezes, a esperança é encontrada não em tratamentos difíceis, mas em sementes simples que estiveram em sua cozinha o tempo todo. Erros comuns que tornam o feno grego menos forte. Uma das coisas erradas mais fáceis que muitas pessoas mais velhas fazem é beber um grande copo de água logo após mastigar sementes de feno grego. Enquanto as sementes podem acalmar a bexiga e acalmar os nervos, colocar muito líquido à noite tira o bem delas.
Uma maneira melhor é beber apenas algumas colheres de água morna, deixando as coisas serem absorvidas suavemente sem fazer a bexiga encher rápido. Esta pequena mudança pode ser a diferença entre o descanso profundo e acordar às 2 da manhã novamente. Outro hábito que atrapalha o trabalho do feno grego é comê-lo com alimentos que são muito ácidos, picantes ou cheios de sal. Muitas pessoas mais velhas na América e na Índia gostam de picles, curris picantes ou molhos azedos à noite. Embora estes tenham um bom sabor, eles podem incomodar o interior da bexiga e torná-la mais sensível, muitas vezes parando a calma das sementes. Uma mulher mais velha em New Jersey disse que costumava tomar feno grego depois de uma refeição tardia de picles e curry. Mas suas noites permaneceram nervosas. Só depois que ela mudou esses alimentos para o almoço e manteve sua noite simples, ela viu uma mudança real. Não se trata de parar de comer sabores favoritos para sempre, mas de escolher a hora certa para tê-los. Ao fazer esta mudança, você permite que a erva faça seu trabalho tranquilo sem incômodos extras. A última coisa errada vem de tomar demais ou usá-lo muito tarde à noite. Algumas pessoas mais velhas pensam que se uma colher de chá é boa, uma colher maior deve ser melhor. Na verdade, muito pode incomodar o estômago e até mesmo causar desconforto, deixando o corpo mais nervoso do que calmo. Outros tomam feno grego logo antes de dormir à meia-noite, não dando tempo para o corpo lidar com isso. Especialistas dizem uma pequena quantidade, não mais do que 2 a 3 gramas, tomada pelo menos 1 hora antes de dormir. Um professor que se aposentou em Chennai disse que uma vez que ele mudou sua rotina para mais cedo e manteve a quantidade pequena, ele finalmente sentiu a calma que queria. Ao não fazer esses erros comuns, você permite que o feno grego dê todo o seu bem. Não se trata de grandes mudanças, mas de pequenas escolhas inteligentes que mantêm seu descanso seguro. Mesmo em anos posteriores, seu corpo pode responder bem quando lhe é dada a ajuda certa na hora certa. Hábitos que tornam o feno grego mais forte. Usar sementes de feno grego de uma forma inteligente é apenas parte do caminho para noites mais calmas. Os hábitos que você faz na hora de dormir podem ser a diferença entre uma noite nervosa e uma que o conserta. Uma das mudanças mais importantes é comer o jantar mais cedo, melhor antes das 7 horas da noite, e mantê-lo leve. Grandes refeições tardias retardam o movimento da comida e colocam trabalho extra na bexiga, fazendo-a trabalhar duro quando o corpo quer descansar. Uma mulher que se aposentou em Dallas disse que depois de mudar sua grande refeição para 6h30 e mudar alimentos fritos para vegetais e arroz, seu sono melhorou imediatamente. Para pessoas mais velhas na Índia também, mover o jantar da família para mais cedo, mesmo que por 1 hora, pode dar espaço para o corpo se acalmar antes de dormir. Pequenas mudanças no tempo muitas vezes dão resultados que parecem muito grandes. Outro bom hábito é começar o dia com uma curta caminhada, não mais do que 10 minutos no ar fresco da manhã. À medida que envelhecemos, a água se acumula nas pernas e pés durante o dia, especialmente se estiver sentado muito. À noite, quando você se deita, esta água volta para o sangue e produz mais urina. Uma simples caminhada matinal ajuda o sangue a se mover, permitindo que o corpo libere um pouco de água extra antes da noite. Pessoas mais velhas em Michigan e Mumbai disseram como apenas 10 minutos ao redor do quarteirão ou quintal cortam o inchaço e levam a menos idas ao banheiro à noite. O hábito é suave, não precisa de coisas especiais e traz de volta tanto a energia quanto a confiança. Tão importante quanto é o lugar onde você dorme. Um quarto fresco, entre 65 e 68 graus F, permite que o corpo controle melhor seu calor. Usar roupas de algodão leve em vez de pesadas sintéticas corta a transpiração e impede que a bexiga fique muito excitada por mudanças rápidas no calor do corpo. Um homem em Kerala disse que uma vez que ele mudou de roupas de dormir pesadas para algodão macio, ele não apenas dormiu mais confortável, mas teve menos despertares. Pessoas mais velhas na Flórida frequentemente ligam um pequeno ventilador pelo mesmo motivo, ajudando o corpo a ficar calmo e a mente quieta. Por último, pense em adicionar alguns minutos de respiração profunda antes de dormir, especialmente depois de mastigar ou beber feno grego. Coloque uma mão no peito e a outra na barriga. Em seguida, respire lentamente pelo nariz e para fora pela boca. Isso acalma os nervos, ensina a bexiga a não enviar sinais errados e corta necessidades repentinas que podem interromper o sono. Uma avó em New Jersey disse como 5 minutos de respiração com os olhos fechados a fez pensar em orações matinais e a deixou ir dormir calma. Ao misturar esses hábitos suaves com a ajuda natural do feno grego, você dá ao seu corpo todas as chances de descansar profundamente. Cada escolha, como jantar mais cedo, caminhada matinal, quarto fresco ou respiração lenta, adiciona um pouco mais de calma. Mesmo em anos posteriores, suas noites podem ser consertadas e suas manhãs podem voltar brilhantes, firmes e cheias de vida. Estudos científicos e provas suaves.
Quando as pessoas ouvem pela primeira vez sobre as sementes de feno grego ajudando com a micção noturna, a pergunta normal é se a ciência apoia isso. Nos últimos anos, alguns pequenos estudos analisaram de perto como o feno grego afeta a saúde urinária e as maneiras de dormir. Um estudo na Índia seguiu pessoas mais velhas que mastigavam uma colher de chá de feno grego a cada noite por algumas semanas. Muitos no grupo disseram que tiveram menos idas noturnas ao banheiro e tempos mais longos de sono sem interrupções. Outro estudo viu que as coisas no feno grego cortam o inchaço nas partes urinárias, deixando a bexiga reter mais confortavelmente sem sempre sinais errados. Embora estes testes fossem pequenos, os resultados foram os mesmos e bons, mostrando que uma simples especiaria de cozinha pode dar ajuda real para pessoas mais velhas. As palavras da ciência podem soar difíceis, mas a razão pode ser facilitada. Pense no feno grego como uma mão firme que ajuda a acalmar um sistema de aviso muito sensível. À medida que envelhecemos, a bexiga começa a agir como um alarme de incêndio que toca com a menor fumaça. O feno grego funciona tornando este alarme mais silencioso, deixando tocar apenas quando a bexiga está realmente cheia. Ao mesmo tempo, ele mantém o açúcar no sangue estável, o que para quedas rápidas de energia que podem incomodar os nervos durante o sono. De maneiras reais, isso significa menos avisos errados, menos caminhadas no escuro e mais horas de descanso que realmente o deixam revigorado. Talvez o fato mais reconfortante seja que o feno grego é tanto seguro quanto fácil de usar. Ao contrário de pílulas fortes que podem ter efeitos ruins, esta erva tem sido comida em alimentos e chás por centenas de anos na Índia e na América. Pessoas mais velhas não precisam se preocupar com ordens médicas difíceis ou tratamentos caros quando algo tão suave quanto o feno grego pode ser tentado primeiro. Claro, não muito é a chave, mas em pequenas porções diárias, ele permanece um amigo natural e certo. Para pessoas mais velhas que silenciosamente aceitaram noites interrompidas como um peso duradouro, a ciência e as velhas formas juntas trazem uma palavra esperançosa. O corpo ainda pode melhorar suavemente, uma pequena semente de cada vez. Quando olhamos para o caminho que percorremos juntos, a mensagem é tanto fácil quanto forte. As sementes de feno grego, pequenas e muitas vezes não notadas na cozinha, podem dar às pessoas mais velhas uma maneira natural de recuperar o bom sono. Ao acalmar a bexiga, cortando necessidades desnecessárias e ajudando um sistema nervoso estável, elas ajudam a trazer de volta o que muitos pensavam ter perdido para sempre. Imagine acordar sem estar cansado, passar pela manhã com a mente clara e se sentir seguro de que seu corpo pode trabalhar com você, não contra você. Estas não são palavras vazias, mas resultados suaves que muitas pessoas mais velhas na América e na Índia começaram a sentir. A imagem destes resultados pode ser vista na vida diária. Nos Estados Unidos, você pode ver um casal que se aposentou sentado em sua varanda, bebendo café quente enquanto o sol nasce, não mais pesado com o cansaço do sono interrompido. Na Índia, avós se juntam às suas famílias em eventos matinais, vestindo roupas brilhantes e sorrindo com a energia de uma noite de paz. Estes momentos nos mostram que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas a volta da alegria e das ligações na vida diária. E assim eu termino com este desejo. Que suas noites sejam calmas, seu descanso profundo e suas manhãs cheias de luz. Cada hora tranquila de sono é um presente para sua memória, seu coração e seu equilíbrio. Cada manhã pacífica é um sinal de que envelhecer não significa desistir, mas mudar, esperar e a maneira inteligente de cuidar de si mesmo com bondade. Mantenha a esperança de que mesmo pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Antes de terminarmos, gostaria de ouvir de você. Por favor, compartilhe sua história nos comentários, se você tentou feno grego ou se esta mensagem o tocou de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para nunca perder um novo vídeo feito com sua saúde em mente. E se você conhece um amigo, um vizinho ou a família que também tem problemas com os despertares noturnos, compartilhe este vídeo com eles. Você pode estar dando a eles não apenas uma dica, mas o presente de manhãs mais brilhantes e noites mais calmas.